eu preparei, venho preparando já há algum tempo. Na verdade, o trabalho de hoje não deixa de ser uma continuação do trabalho que eu fiz ano passado, que foi, né, no rumo da nova era, né? Eu falei dos primórdios dos tempos até a atualidade, falando das eras, né, que são marcadas através da violência. E para dar continuidade, né, a gente sempre pede, né, aos mentores que nos oriente acerca da temática, né, porque isso é uma coisa que eu gosto, esse assunto, eu gosto muito de falar sobre isso, mas que fosse um tema que a casa quisesse que falasse, enfim, a gente é muito orientado com relação a isso. E nesse sentido, eu senti uma necessidade muito grande de falar desse momento em que nós estamos vivendo. E como tratar desse momento, né? Então a gente fica sempre buscando. E me vem muito à cabeça, né, a gente falar sobre o umbral também, né? O umbral, né? Normalmente a gente ouve falar muito, mas a gente acaba não entrando no mérito, o que é, como é. E aí, nessa perspectiva de estudando o que eu ia falar, como ia colocar isso, me veio às mãos um livro, né? Nada acontece ao acaso, né? E esse livro me deu assim uma luz muito grande do modo com que eu ia colocar, né? Falar sobre o assunto do que nós estamos vivendo na atualidade. E aí, esse livro chegou em minhas mãos, procurando, e aí bateu. É um livro muito interessante, bem atual, ele é datado de 2015, né, que é o André Luiz, o espírito André Luiz, psicografia de Samuel Gomes. E ele trata de um assunto muito interessante. Então, quando eu comecei a ler, e eu comecei a perceber que eu deveria retirar alguma coisa dele para o assunto de hoje. É lógico que ele é um livro que ele vai muito além do assunto de hoje. Então, o que eu fiz? Eu tirei algumas partes do livro, tá? Todas os slides são referências do livro. Então, eu coloquei todas as páginas referenciadas justamente porque não são nem palavras minhas, são todas retiradas do livro. E aí, eu começo a contar sobre o livro, tá? Para poder a gente começar a entender. Mas eu convido, né, a todos a fazer uma grande reflexão sobre esse assunto, né? O futuro espiritual da Terra. A gente está vivendo hoje um momento conturbadíssimo, né? Que a gente tem a sensação de um caos total. E quando a gente começa a ler, a gente começa a perceber que é tudo muito planejado. Na verdade, tudo que nós estamos vivendo hoje é essencial para esse momento. É necessário, por quê? Porque são os ajustes que a Terra tem que fazer. Tanto o mundo físico quanto o mundo invisível. Porque um e outro são o mesmo. São dois planos que andam paralelamente. Então, nós vamos tentar entender isso aí. Por isso que eu convido a essa reflexão desse momento. Então, eu vou colocar o seguinte. É o André Luiz, que faz toda a narrativa desse livro. Então, ele inicia assim. A narrativa lá na apresentação do livro, tá? Isso foi escrito por ele em junho de 2015. Então, ele começa essa narrativa da seguinte forma. A narrativa se passa na década de 70. E desde aquela época, muitas coisas mudaram. A primeira parte, o livro é dividido em duas partes. A primeira parte foi baseada em minhas lembranças relacionadas à oportunidade de acompanhar um amigo de coração em seu retorno ao corpo físico. Para quem
já viu o filme e leu Nosso Lar, sabe quem foi Lísias. Então, ele está falando desse amigo. Então, a primeira parte do livro, muito interessante, ele faz todo o acompanhamento da reencarnação do Lísias. Ele reencarna com o nome de Luciano. Aí vai contar toda a história, mas ele só está dizendo, dando a referência, né, de como ele compôs esse livro. E a segunda parte foi escrita como reflexão do atual momento do planeta, principalmente em nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que tem suas responsabilidades próprias no conceito com C, né, geral para a edificação dessa nova era. Então, ele, mais uma vez, ele traz, quem não leu esse livro, eu aconselho que leia, porque ele tem todo, né, a diretriz desse momento até agora que a gente está vivendo. Ele fala exatamente a importância de ter trazido, né, o Espiritismo para o Brasil e o porquê que nós estamos aqui, qual é a nossa responsabilidade enquanto espíritas. Nós estamos estudando a doutrina espírita, então nós precisamos entender qual é a importância que o Brasil tem nesse momento. Tá? Então ele coloca, ele dá uma luz muito grande a esse livro, né? Porque tem ali todo o contexto da história. E aí ele inicia, lá no prefácio, que são os ciclos de reparação. Quem observar o planeta neste turbilhão de acontecimentos terá muita dificuldade em admitir que existam planejamentos, metas e ações da misericórdia celeste perante tanta desordem e interesse pessoal. Entretanto, em meio a inumeráveis calamidades sociais, nasce um ciclo no qual o estabelecimento de uma nova ordem de cultura e conduta serão os alicerces da humanidade futura. Então ele já diz o seguinte, né, que esse caos que a gente está vivendo é necessário. Por quê? Porque através desse caos é que essa nova ordem, essa nova conduta está sendo traçada. E ele continua, nos planos do Senhor, os ciclos de depuração estão entrando em fase final, ou seja, esse expurgo, ele já está em fase final. E iniciamos com intensidade os ciclos de reparação. E aí ele continua, reparar é recompor a proposta de origem, resgatar a abundância da riqueza espiritual que se encontra gestada no planeta. É o DNA do planeta. Tudo o que está acontecendo hoje estava lá programado desde os primórdios dos tempos, desde sua criação. Desde a criação do planeta, tudo isso já foi programado. Então, nada acontece ao acaso. O que tem para acontecer no planeta Terra, né, que a gente fala muito em destruição, que Putin vai apertar lá o botãozinho da bomba atômica, que o norte-coreano vai destruir o planeta, não vão. Sabe quem protege as próprias bombas atômicas? As próprias bombas atômicas. Porque todo mundo tem. Se todo mundo tem, quem é que vai apertar o botãozinho, né, como dizem, né? Então, é tudo muito programado, porque o progresso está aí. A evolução ela acontece, mas tudo tem o seu propósito. Os ciclos de restauração da proposta divina incluem o serviço árduo e definitivo de implantar novos conhecimentos e alinhar conquistas morais renovadoras, para que as nações compreendam, sob a luz da fraternidade, o glorioso destino que está traçado ao orbe terreno. Então, são colocações muito interessantes, né, que nos dá
uma certa perspectiva, né, de futuro. Ele continua. Lá do capítulo 1, parte 1, convocação para o novo ciclo do planeta. Muitos espíritos experientes e esclarecidos nasceram e continuam a nascer em todos os continentes para lançar as sementes do despertar espiritual da humanidade. Ou seja, todos esses espíritos que estão aí chegando, eles já chegam com esse novo perfil, esse novo GPS que a gente fala, chip, né? Com um chip diferenciado. E a gente está vendo isso a todo momento. As crianças nascem diferentes. Quem pode dizer que aquela criança que nasce com aquele olhinho fechado, mãozinha, não existe mais. A criança quase já nasce andando, se bobear, já sai andando, falando. É impressionante. É isso aí que ele está dizendo. Né? E a gente tem notícias até que a partir do ano 2000 não nasce mais ninguém que não vá reencarnar no planeta. Todos, a partir dessa data, já nascem com uma missão, já estão aqui, já. Claro que isso é um processo. Vamos sempre pensar o seguinte: não existe milagre, nada muda de um dia para o outro, é um processo de mudança. Mas hoje a gente já consegue perceber isso, porque a mudança, essa transição não começou agora, ela já tem mais de 300 anos que ela já está ocorrendo. E nós estamos no final, como ele falou, né? Aquele ciclo de depuração já está em fase final. Continuando, cada um de nós precisa comprometer-se com o trabalho de edificação espiritual, a fim de desenvolver qualidades que carregamos. Olha que interessante, André Luiz é formidável. Para a mutação dos cérebros físicos, uma vez que ao despertar nosso potencial, provocamos alterações em nosso perispírito e corpo físico. Aumentaríamos assim o percentual de uso da mente, aparelhagem delicada e eficiente, projetada pelos técnicos da evolução para a manifestação do espírito e de suas qualidades de inteligência, capaz de criar e transformar o mundo à nossa volta. O que ele está falando aí, gente? Há muito tempo que a gente sabe que nós não usamos toda a capacidade do nosso cérebro. Nós usamos uma parte, um percentual muito pequeno. E é isso que ele está dizendo ali, que nós precisamos mudar essa postura que nós temos, porque é a lei do uso e desuso, não é? Que todo mundo conhece, lei da evolução. Se você não usa um membro, ele atrofia. Quando você o utiliza bastante, ele se desenvolve. E ele está falando isso do cérebro. O nosso cérebro, ele é essencial para que nós entendamos que nós precisamos crescer, usar a capacidade, aumentar essa capacidade de uso do nosso cérebro. E a modificação não vai ser só na parte espiritual, não, a parte física mesmo. Nós temos essa capacidade. Então é bom que nós entendamos isso, que não é em outra encarnação não, gente, agora. A gente está falando disso agora. Se nós pararmos para olhar para trás, 20 anos atrás, o que tem de mudança é muito grande, inclusive em nós. A medicina, ela está avançadíssima. Então, até as doenças todas estão se modificando. Então, é preciso que a gente entenda a nossa capacidade. Nós temos a mania de achar que a gente, como próxima encarnação. Não, o momento é agora, né? Então, a nossa postura de mudança, ela tem que iniciar agora. Por quê? Quando a gente reencarna, a gente só muda de plano. Mas o nosso entendimento, ele continua, como eu falei desde o início aqui. Não precisa
que onde nós estivermos, nós podemos estar aqui ou lá do outro lado, mas nós temos que ter essa consciência de que nós estamos ajudando nesse desenvolvimento, né? Nós somos os trabalhadores da última hora, né? Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência de mudança. O novo ciclo de valores envolve o planeta e não somos apenas... E não somos apenas observadores dessa transição. Não somos, mas as mãos do Cristo para a realização dessa obra que nasce de seu coração amoroso em direção a todos nós. Então, ele deu lá a lição há mais de 2000 anos. A gente vem aprendendo há mais de 2000 anos. Nós já estamos passando da hora, né, de colocar isso em prática. Todo esse conhecimento que a gente adquiriu há mais de 2000 anos. Porque as existências são nossas. A gente vem reencarnando ao longo desses milênios. Então, nós precisamos entender que é um novo ciclo. E nós não vamos aqui olha, que legal. Não, a gente tem que botar a mão, né? Praticar. O que nós fazemos, por exemplo, trabalho de amanhã, o ano. Não é um trabalho que nós fazemos. A gente não está lá. Isso tudo é um trabalho de formiguinha, mas é extremamente necessário. Nós temos essa consciência. Cada um faz a sua parte. E cada um tem o seu momento também. A gente não pode exigir que entenda, não. Mas se todos estamos aqui, não é à toa, né? Nada acontece ao acaso, a gente sabe disso. A gente está aqui com esse grupinho, né? Mas é engraçado que durante o meu estudo, né? A gente vai fazendo estudo. E eu pensei sobre isso, né? Aí eu falei assim, meu Deus, a plateia pequena, né? Aí alguma coisa assim veio, como se estivesse me falando, não. Quando a gente faz uma palestra aqui, a gente tem uma assembleia de espíritos assistindo ao trabalho. Então, assim, a gente pode até não ver, mas a gente pode ter certeza que tem muito mais gente, né? No plano espiritual assistindo, pessoas que são trazidas de longe para assistir esse trabalho. Por isso estamos aqui. Nem que não tivesse ninguém, ele tem que acontecer, né? Porque a gente sabe que temos os encarnados e os desencarnados. O trabalho é para os dois planos, né? Por isso que a gente tem todo um carinho para apresentar o trabalho. Quem vai dar o tema é a própria espiritualidade. São os mentores do trabalho, né? Continuando. A Terra, isso aí é importante a gente entender. A Terra precisa se ajustar ao equilíbrio dos outros orbes, que já se encontram harmonizados ao bem e que esperam há tempos que ela, a Terra, venha fazer parte do concerto de movimentos harmônicos do sistema e receba de outros mundos o auxílio necessário para a sua estruturação e reconstrução. Aí a gente lembra, a era do pensamento. Nós já estamos vivenciando isso. A telepatia já é uma realidade. É que a gente ainda não percebeu. Mas a gente já consegue se comunicar telepaticamente com o outro. Se a gente começar a perceber, a gente vai entender sobre isso. E ele fala exatamente sobre esse momento. A Terra, né, ela está num momento de ajuste. Os outros órgãos, eu vou dar um exemplo aqui de um planeta do nosso sistema que já está muito além, Júpiter, né, é o nosso sistema solar, já está muito além de nós. E outros também estão. E todos os outros planetas estão aguardando ansiosos para esse ajuste do orbe, ou seja, a mudança vibracional do planeta, para que haja esse intercâmbio de seres de outros orbes como o nosso. Através de quê?
desse pensamento, da telepatia, a gente precisa entender que a comunicação, ela não é só a palavra, existem outros meios de comunicação. E nós temos que nos preparar para isso, porque os outros órgãos estão vindo em nosso auxílio para nos ajudar nessa condição. Ele fala ali, ele é muito claro, auxílio necessário para a estruturação e reconstrução. Então nós vamos receber muito mais, vamos dizer, companheiros de outros orbes do que nós possamos imaginar. Na verdade, eles estão aí, só que a gente ainda não tem a capacidade de ver. Muitos já vêm, mas vai chegar esse momento, né? Nós estamos nos preparando para isso. A nossa mudança física, ela está clara, né? Vamos dizer assim, os engenheiros siderais, eles estão fazendo a mudança necessária em todos os corpos. Por quê? Porque a mudança está acontecendo já. A gente já pode perceber isso. Continuando. E aí ele fala das humanidades, da nossa humanidade, né? Ele divide a humanidade em 3 partes, toda a humanidade, tanto do mundo visível quanto do mundo invisível, dos 2 planos. É uma humanidade só. Então, nós estamos falando não só de encarnados, tá, gente? Quando a gente fala de humanidade, a gente pensa nos 2 planos, porque tanto aqui quanto lá é nosso mundo, só em outro plano. E aí a gente vai entender isso, mostrando que 1/3 dos espíritos mais evoluídos estejam nos planos espirituais ou físicos, se encontra apto a continuar realizando seu crescimento junto ao planeta rumo à regeneração. Então, uma parte já se encontra pronta, tá? Uma outra parte, outro terço da população do orbe se encontram nas condições mais primitivas e inferiores, tendo sido deslocado para esse mundo que se afina por sintonia com suas condições íntimas. Então, temos os 2 lados aí, que já está pronto e aquele que está indo embora. Eu li o livro, aquele No Rumo do Mundo de Regeneração, né, que é do Manuel Filomeno de Miranda, do espírito Divaldo Franco, psicografia do Divaldo Franco. Manuel Filomeno é o autor espiritual dele. Ele fala, esse livro, ele fala exatamente do momento da pandemia, os bastidores da pandemia no mundo espiritual. Então ele diz claramente que já há algum tempo, na época da pandemia, foi feita assim muitas mudanças das cidades umbralinas. As cidades mais profundas do umbral estão sendo já transportadas para outros orbes, os orbes mais primitivos. O que eles estão fazendo? Assim, são coisas que a gente não tem muita noção, a gente não consegue vislumbrar isso, mas já está acontecendo. São cortados blocos de cidades inteiras e transportados através são transportes que tem, a espiritualidade tem como fazer isso. E está sendo colocado em planetas mais primitivos. No caso aí, estou se falando muito em Quiron, que é um planeta que essa parte toda está sendo transportada para lá. Então, vocês imaginem, a gente já começa a perceber o seguinte, está mexendo todo mundo lá embaixo. Como estão esses espíritos? Né? Vamos pensar numa poça d'água, num rio, né? Que está lá no fundo tem a lama. De repente, uma enchente vai fazer o que com aquele lodo que está lá no fundo? Mexer tudo. Isso que está acontecendo no nosso umbral hoje. Os espíritos estão em ebulição. Por quê? Porque as cidades estão sendo transportadas para outros orbes.
E aí, o último terço da humanidade, no qual se encontra a maioria das criaturas, composto por espíritos vinculados ao umbral espiritual, tanto encarnados quanto desencarnados, que tem ainda alguma possibilidade de ficar na Terra e continuar seu trabalho de aperfeiçoamento, ou de serem retirados dela para o choro e ranger de dentes mencionado nos ensinos de Jesus. Então ele está falando da terceira parte, que é aquela parte toda que ainda está em cima do muro. Não sabe se é bom ou se é ruim. Né? Então é a hora que, vamos dizer assim, que uma grande parte da humanidade se encontra hoje. Porque ainda não se definiu, ainda está em definição. Vem aprendendo ao longo desses milênios, mas ainda se encontra indeciso. Então é a hora de se decidir, definir, né? É agora. Então ele diz, nisto está a responsabilidade que cabe a cada um de nós quanto ao que desejamos fazer com a própria vida. Ou seja, quem vai definir isso? Não é Deus, não é o outro, é cada um de nós. Através dos nossos atos, através da nossa reforma íntima, através do nosso entendimento. Então, se a gente começar a refletir e perceber, a gente ainda tem uma chance. Eu não digo todos nós aqui, a gente já se encontra um passinho a mais, sim, porque a gente já consegue entender, né, sobre esse momento. Então, nós já estamos com um pouquinho mais de entendimento. Mas existem aqueles irmãos que ainda não têm esse entendimento, mas são pessoas muito boas. Também tem esse lado. Então, basta a gente consiga entender sobre as nossas ações, o nosso compromisso. Mas é uma coisa muito delicada ainda. Isso está lá na parte 1, reencarnação, os que vão e os que ficam. No ambiente atual de extremo pessimismo, encontramos o medo que tem aumentado na maioria das criaturas do plano físico. Então, assim, eu fiz questão de colocar essa parte para a gente entender qual é o nosso papel nesse momento. Quando a gente fala de medo, na verdade, isso é um grande problema e a gente vai entender por quê. Em sintonia com entidades inferiores que aproveitam dessa circunstância para alimentar esse estado. Então, assim, a gente fala muito da televisão, né? A televisão, ele é vamos dizer assim, um ditador de normas ruins para a gente. A gente liga a televisão, é o tempo todo falando de guerra, da violência que se encontra. Então, a gente liga a televisão, a gente se coloca, né, num lugar de sofrimento, de medo, de angústia. Isso é essencial para alimentar, né, esses espíritos que estão à nossa volta, buscando isso em nós. Então, a gente vacila muito. Porque quando você entra nessa sintonia, é onde ele deita e rola na gente. Aí é uma briga que tem, uma discussão, isso, né, que alimenta. Ou seja, quem alimenta, né, os obsessores somos nós, a todo momento. Porque a gente está vivendo um momento muito ruim no planeta. De muita discórdia, de muita desunião. Pandemia da obsessiva, né, que se fala, né, que eles estão aí, está sendo mexido lá embaixo, então eles estão muito próximos de nós. Ele fala ali, ó, os planos espirituais inferiores estão sendo limpos com grande eficácia e muitos espíritos perturbados sobem em direção ao plano físico, aproximando-se cada vez mais dos encarnados
que por sintonia os mantém próximos de si. Então a gente, sem perceber, a gente atrai esses espíritos. Quando a gente alimenta esse medo, a gente fala sempre, né? A gente assistir filme ruim de fantasma, de zumbi, não é bom. Mas não é bom nesse sentido. É no sentido que a gente vai mantendo aquela melancolia, aquela angústia, né? E que é o combustível ideal para esses espíritos que querem nos manipular. Né? Por quê? Porque quando você está triste, está resmungando, ele está aí, ele faz a festa. E a gente nem percebe. E quando a gente vê, a nossa casa está assim. É por isso que o Evangelho no lar é importante. A gente não pode deixar de ver a casa espírita. Toda vez que vem, toma o seu passe. Isso é um tratamento. Um tratamento que a gente precisa manter. Quando você não faz nada disso, você fica, né, muito exposto. Porque a gente acaba se envolvendo no mundo material. O mundo material é sedutor, né? Por quê? Você, uma festa, você se arruma, então você não percebe que você vai ser envolvido. Porque as coisas boas nem sempre é bom pra gente espiritualmente. Então, a gente precisa ter essa noção. Não é que seja proibido, não é? Mas a gente vigiar mais, até para que a gente se sinta melhor. Você pode ser feliz de outra maneira, né? Do que alimentar esses pensamentos ruins, né? A melancolia, a amargura. A vida é bonita, né? Manter pensamentos bons. É difícil? É. Principalmente quando a gente não está bem. Mas aí que está. É esse o desafio, né? É aí que a gente está articulando o nosso cérebro, né? Pensando em métodos de melhorar. Isso faz com que o nosso potencial de uso do cérebro aumente. São os desafios da vida. Essa proximidade dos espíritos, né? Acrescida pelas condições vibratórias desequilibradas, criam as sensações de peso que sentimos quando nos aproximamos da psicosfera da Terra. Seu André, ele está falando dele, né? Quando ele se aproxima da psicosfera, existe um peso, mas a gente sente. Quando o clima não está muito bom, aquele ambiente não está muito bom, a gente entra no lugar e se sente mal, a gente já consegue perceber isso. Tem pessoas que não conseguem, né? Está tão envolvido ali que não percebe, mas a gente já consegue perceber. Influencia, quando nos aproximamos da psicosfera da Terra, que influencia os homens invigilantes, aumentando suas perturbações que envolvem a humanidade nesses dias. E aí, eu faço um convite que, na verdade, a primeira parte do trabalho que eu fiz foi essa, né? Que eu comecei por aqui. Que uma curiosidade muito grande, não é curiosidade, mas, na verdade, a gente quase não ouve falar, né? E aí eu trago para vocês, né, essa questão, o umbral, né? Sua importância neste momento de transição planetária. Nós precisamos entender que é o umbral. Qual é a necessidade dele? Qual é a importância dele? Não só nesse momento, mas a importância dele para todos os encarnados e os desencarnados. Então, assim, é uma leve explanação sobre o umbral, tá? Mas o que é o umbral? O umbral é o nome dado para as 3 esferas espirituais próximas vibracionalmente da dimensão física. Assim, é conhecido como um lugar destinado a expurgar os fluidos densos dos espíritos desencarnados. Então, a gente sabe que nós, na verdade, estamos muito próximos do umbral, ele está grudado em nós. Só a diferença é que nós estamos no plano físico.
Mas não é só isso. Vamos entender que se tratam de esferas espirituais e, como tais, cada esfera é como um mundo, com sua perfeita formação, existindo lugares ou regiões tristes e feias, mas também regiões ou lugares bonitos. Assim como todos os planos de existência, ele foi criado e é mantido pelos fluidos densos emitidos pelos encarnados e desencarnados. Ou seja, quem forma, o formato do umbral é feito pelos próprios espíritos. Por isso são as 3 esferas. Vamos entender. O umbral, uma conceituação, eu achei muito interessante essa conceituação do umbral, segundo o Espiritismo. Aponta o umbral como uma zona vibratória específica que congrega muitos desencarnados sofredores, mas sem criaturas diabólicas para torturar sem medidas, para torturas sem medidas. Trata-se de um cenário lúgubre, pois inspira tristeza e dor, sentimentos emanados dos próprios espíritos que ali habitam transitoriamente. Ou seja, normalmente a pessoa já vê o umbral como um lugar de demônio, de espírito ruim. Até é, mas aquele espírito ruim é um irmão sofredor. Nós precisamos ter essa noção de que aquele irmão rebelde que está ali, que ele quer ver o mal, que ele quer na verdade, é um espírito de extremo sofrimento. Ele se rebelou. Nós não temos condições ainda, talvez, de entender no momento que ele ataca uma família nossa. Enfim, a gente ainda está muito ligado nesse plano, mas nós já precisamos ter consciência de que não existem demônios. São irmãos que ainda não conseguiram entender a sua missão, por que estamos aqui. Se revelaram muito sofrimento, vidas passadas muito sofridas. Então, é esse entendimento que o umbral, ele dá esse conceito, o Espiritismo tem esse entendimento, Não são criaturas demoníacas, mas sim irmãos muito sofredores. E ele continua. E como é o umbral? Como são esferas ainda pouco evoluídas e ainda muito densas, possui aspectos parecidos com a Terra, mundo físico. Assim, tem regiões bonitas e regiões feias. Em lugares faltam luz, água límpida e vegetação abundante, lugares muito feios. Em outros locais, a bela natureza. Vamos lembrar da colônia espiritual Nosso Lar, Tem aqueles jardins maravilhosos. Ali é um umbral. É uma esfera diferente, mas é umbral. Porém, a natureza sofre influência negativa de seus moradores, que, como aqui, ainda acabam emitindo vibrações mentais e adotando condutas antiecológicas. Assim, o clima não é estável e é comum tempestades diversas e outros intempéries. Como nós somos energia, no umbral, aqueles espíritos que são odiosos, que têm profundos raiva, rancor, amargura, mantém aquele clima denso, aquele clima lúgubre. Por quê? Porque os espíritos muito ferozes estão ali, emitindo aquela energia toda. Então, o umbral é mantido por quem está lá. É a mesma sintonia vibratória. E ele continua.
Existe, né? São 3 esferas, né? Isso. Então ele vai falar sobre as 3. Existe um umbral mais denso, né? Que é aquele lá das profundezas, que tem cidades umbralinas terríveis que já estão sendo retiradas. Lá habitam espíritos poucos preocupados com a lei divina, onde há ainda muita crueldade e infelicidade. Também existe o umbral médio, onde existem colônias mais desenvolvidas, mas também regiões infelizes. Ou seja, são regiões medianas, né? Que existem postos de socorro para aqueles espíritos que já conseguem se arrependerem. Então, é uma coisa mais branda. E existe, e por último, um umbral sutil, onde a maioria das colônias existentes localizam-se. São habitadas por espíritos que conhecem a lei divina e a vida em sociedade é guiada por tal ideal. Nosso lar, né, como já falei, é localizado no umbral sutil. Não só nosso lar, né? Nós temos muitas colônias espirituais. São 29, acho que são 29 que estão sobre o Brasil. Mais ou menos, né? Eu li isso já tem algum tempo, então não me lembro assim, mas o número é mais ou menos isso. Então a gente sabe que ao desencarnar nós vamos para um umbral, basta saber qual umbral, né? Depende da nossa sintonia física. E aí, continuando, e a sua finalidade? As dimensões umbralinas possuem como finalidade ser a moradia dos espíritos que ainda não conseguem superar o mundo de formas físicas do universo físico. Consciências ainda com condicionamentos mentais cristalizados e vícios diversos não conseguem ascender para esferas espirituais onde a vida já possui outras formas de expressão. A gente sabe que quando a gente desencarna, ninguém vira anjo, né? Ninguém se transforma em santo, nada. A gente vai exatamente para o lugar onde a nossa sintonia é como se fosse um imã. A gente vai puxado para o tipo de lugar que nos acomode. Aquela pessoa que ainda é muito má, é muito pesada, claro que ela vai para uma região mais densa. Mas aquelas pessoas que já estão, sabem as leis da vida, são pessoas boas, pessoas que já estão num outro patamar, elas conseguem ascender, subir mais, né? Então, é isso que ele está dizendo. É de acordo com a nossa densidade vibratória, para onde a gente vai. Se você pesa, você não vai conseguir ascender. Você vai lá para o grau. Se você está mediano, né? Então a gente é atraído, né, de acordo com a nossa conduta. O que nós somos aqui, nós vamos ser lá. E é isso que a gente tem que ter consciência. Ninguém vira anjo. Aí eu vou para o céu. Não, a gente já sabe disso, né? A gente tem muitos irmãos que ainda não têm a menor consciência disso. Mas nós aqui, todos aqui, já sabemos disso. E aí, ele fala, ademais, em razão de a maioria de nós contribuirmos com a formação e a manutenção desta região vibracional por meio de emissão de fluidos mentais diários, possuímos grande sintonia com esta região. Olha que interessante isso aí. O estado de consciência determina seu plano de existência. Agora, encarnado, e no futuro, desencarnado. E aí ele fala, além da nossa emissão diária de vibrações mentais que contribuem para a formação do umbral. Então, quem contribui, nós ajudamos muito. Como, gente? Nossos vícios materiais como cigarro,
álcool, drogas, comida em excesso. Eu trouxe essas imagens para a gente perceber, né, o quanto isso depende de cada um de nós. Nós mantemos isso lá. Essa figura do meio eu achei interessante, porque a gente não tem a menor noção. As quiumbas são espíritos que vivem nas sujeiras, no lixo. Então, até dentro da nossa casa, eles estão. Porque aquela casa que está sempre com aquela bagunça, a pia cheia de louça, fogão sujo, eles ficam ali, gente. Não se iludam, não se iludam. E eles ficam escondidos nessa sujeira. São espíritos já que estão tão ali, influenciados naquilo, que a gente não consegue perceber. Então, assim, a gente está deixando a nossa casa arejada, limpa, cheirosa, com flores. Isso tudo, eles não conseguem habitar, porque está limpo. O ambiente limpo, né? Como disse aquele secretário, né, de polícia, lugar escuro é lugar de bandido. E é verdade. É a mesma coisa dos espíritos. Lugar sujo é um lugar que ele gosta de dar, porque ele fica escondidinho ali no meio da sujeira. Então a gente precisa ter essa noção, gente. Nós ajudamos a manter, né, todo esse aspecto umbral, essa coisa ruim, através dos nossos atos, que a gente nem, né? A gente quando entra no botequim, a gente consegue, eu falei botequim, que é uma forma bem, né, nessas biroscas aí da vida. A gente que não está acostumado, quando a gente entra, a gente sente o clima pesado. Para quem transita toda hora lá dentro, nem percebe. Mas é perceptível, sim. A gente sente um ambiente mais pesado, mais ruim. Por quê? Porque está lotado desses espíritos que estão ali se mantendo desses vícios. Álcool, da droga. Eu já trouxe uma vez aqui no estudo uma imagem de um bar, né? Lotado de espíritos ali, sugando cigarro, álcool, eles ficam desesperados. Ou seja, quem mantém isso? Né? Nós. Até aquele vício da comida em excesso, da gulodice, também é. Porque nós precisamos manter o nosso corpo físico. A gente não pode comer à vontade assim, não. A gente tem que ter uma medida correta, porque senão a gente fica doente. É mentira? A gente sabe disso, né? Então, esses são os aspectos do umbral. E aí, ele fala o seguinte: hoje, porém, quando avaliamos o conjunto interior da maioria dos seres humanos, vemos a amplitude da ação negativa de suas forças num fluxo contínuo de influência, causando verdadeiras transformações no meio ambiente e no clima. Como é que está o nosso clima do planeta? Não é só porque as ações que ele está falando ali são ações mesmo depredatórias. A gente está sujando o meio ambiente, os nossos oceanos estão cobertos de plástico. Isso daí já é uma causa mundial seríssima. Desmatamentos adoidados, incêndio. Isso compromete o quê? O clima do planeta. Climas extremos, né? Estamos em pleno inverno, com calor terrível. E não só isso, né? Enchentes, tempestades, tsunamis, tudo isso é provocado, né, pelas ações erradas que nós ainda temos. Mas isso é do ser humano, somos nós humanos. Não é o planeta que está acabando, não, gente. O planeta está vivinho, né? O planeta é um ser vivo. Né, a teoria da Gaia, que se chama, né, é o planeta vivo, que afinal de contas, nós viemos lá do mineral, do vegetal, a gente vem, né, progredindo, ou seja, do ser vivo, que é o planeta, ele continua evoluindo.
Mas ele não tem intenção de acabar tão cedo, não. Agora, a humanidade é outra coisa. E não falo aqui só do conjunto de condições atmosféricas, mas também do clima mental que, somado ao dos desencarnados que os seguem na produção de substâncias tóxicas, causam crescentemente mudanças na atmosfera, decorrentes do clima coletivo desgovernado, dando condições para a materialização de agentes viróticos e bactericidas do astral que se aperfeiçoam conforme a sagacidade e os interesses maldosos nutridos por ele. O que é isso? A gente não acabou de passar por uma pandemia? A pandemia nada mais é do que isso. Nunca nós, assim, vivenciamos um fator, um momento, um evento, né, da humanidade tão intenso. Mas isso é provocado por nós mesmos, por os nossos pensamentos. Nós somos energia pura. As nossas vibrações, né, elas emitem ao outro. Como eu já falei até aqui noutra apresentação, sobre o nosso pensamento, né? Nós emitimos coisas boas e coisas ruins. Quando a gente emite coisas boas, a gente fazer uma prece coletiva, ela tem um poder imenso. Mas quando você está com um ódio terrível, você também transmite coisa ruim. Então, são as nossas capacidades vibratórias que elas contaminam o planeta. A pandemia nada mais foi do que esse fluxo de energias negativas, né? Ou seja, ela foi um combustível para colocar em toda a humanidade, né? Foi um evento mundial que todo mundo teve que mudar suas atitudes. E mesmo assim, hoje parece até que não aconteceu nada, né? Infelizmente. Ainda temos muito que aprender. São as disposições mórbidas e patológicas a nascerem do grau de inconsciência por não saberem usar todo esse potencial divino para fins nobres e elevados. O ser humano não tem noção da capacidade que tem. Nós temos uma capacidade imensa de coisas maravilhosas e a gente usa essa capacidade, muitos, né, para o mal. Por isso que nós a gente consegue destruir muita coisa. Olha que é tudo muito certinho, muito planejado, mas o ser humano ele insiste nessas atitudes que na verdade também é um aprendizado. Eu ouvi uma coisa interessante, né? Que muitas das vezes a gente não tem noção que as desgraças acontecem por conta de um bem maior. Ai, que absurdo, mas é verdade. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, e foi no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é um lugar, um povo bastante desenvolvido. E ele, vamos dizer assim, seria uma amostra para o restante do Brasil de desenvolvimento. Dali vão surgir muitas coisas ótimas, muitas inovações, muitas tecnologias, vão sair de resiliência daquele povo. Aquele povo é um povo mais desenvolvido, não é mais desenvolvido do que o outro, mas aquele momento é deles. Então, assim, às vezes acontece em determinados lugares que a gente não consegue entender, mas tudo tem um porquê. A gente não consegue perceber, mas eles já estão dando a volta por cima. Como em outros lugares, a gente sabe que aquilo que acontece é para acordar aquele pessoal e se refazer, porque a resiliência é isso. É a reconstrução e reconstruir para muito melhor, né? É o momento que eles estão vivendo nesse momento. Isso foi retirado lá do capítulo 7, parte 1,
regeneração nos primeiros 100 anos do milênio. E aí ele continua. Mas, seu André Luiz, mas esse estado de desarmonia continuará até quando? Perguntou André, admirado. E aí, né, o orientador lá do livro, ele fala, até quando o plano maior achar que deve mudar? Ou, que seria melhor, até quando todos mudarmos de condições íntimas, buscando compreender as forças destrutivas que acalentamos há milênios e não lhes dando mais vazão, construindo comportamentos equilibrados e harmônicos, como marcas de nossa sobriedade. Então, é interessante, né, que ele fala, né, que isso daí vai continuar até a gente chegar a um ponto de entendimento. Enquanto a ficha não cair, a gente não sai do lugar. Você não tem como abrir a cabeça de ninguém e botar entendimento lá. Cada um tem seu momento. E vai chegar. É o que eu falei, nós estamos num processo. O processo é lento. Aliás, eu acho até que está bem acelerado. Ultimamente, então, nossa, muito acelerado. Porque a gente já consegue perceber. As mudanças já estão muito claras. Isso foi retirado lá do capítulo 1, parte 2. A limpeza astral traz espíritos perturbados para o plano físico. E aí, a gente vai lembrar que a Terra, o planeta, foi organizado pela mente augusta de Jesus, que elaborou as condições materiais para receber um psiquismo em que a matéria predominava sobre o espírito. Dessa forma, o mundo surgiu primeiro para depois abrigar o ser, como um berço de desenvolvimento para seus potenciais de inteligência. Então ele fala dos graus evolutivos do espírito, ou seja, nós estamos em processo de evolução. Isso acontece com todos os planetas, todos. Então ele está falando do planeta Terra. O nosso início lá atrás, lá no mundo primitivo, onde os espíritos viviam, eram os instintos e a força bruta que prevaleciam. E continuamos evoluindo, né, a humanidade, mundos de provas e expiações. Muitas almas ainda sofrem com seus sentimentos de ódio, mas o amor começa a nascer em muito. Então nós já estamos lá no finalzinho desse processo, já entrando no mundo de regeneração. Nós já estamos entrando no mundo de regeneração, sim. O amor começa a se sobrepor à dor. E a noção de irmandade é muito presente. Os karmas quase não existem. O que está acontecendo ali? Nós já podemos entender que o amor começa a sobrepor a dor. Se a gente parar para perceber, a gente tem muito mais coisas boas acontecendo do que ruins. Só que as ruins, elas dão ibope, né? A manchete, jornal vende. Então, parece que é muito mais, mas não é. Porque, na verdade, aquele que faz o bem, ele não quer fazer a propaganda, ele faz o bem e pronto. Mas, por isso, dá a sensação de que não tem, mas tem. E ele fala ainda que a noção de irmandade é muito presente. Olha, gente, nós temos muitos acontecimentos ruins nessas catástrofes, mas a gente vê muita gente boa. A gente vê muitos movimentos de caridade por todo o mundo, né? Por mais que existam as guerras, tem sempre lá as forças sociais, né, da sociedade, os médicos, todos estão lá ajudando. Quer dizer, é a mesma coisa, né? Tem que insistir, vai insistindo. O bem é maior, né? O mal é propaganda.
Se deixar, ele vence? Não, não vence. É porque eu não quero provar, eu preciso provar alguém do bem. Cada um que tem que sentir a vontade para querer o bem, né? E qual é o nosso caminho, né? A humanidade, ela continua a evoluir para um mundo angélicos e felizes, mundos puros ou divinos. Um dia chegaremos lá, né? Nós estamos na metade já, na metade do processo. Olha que interessante, né? E aí, ele fala o seguinte: a época atual é de transição. Isso aí foi tirado lá da Gênesis, tá? Capítulo 18, item 28. A época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de uma e a chegada de outra, já assinalando cada uma no mundo pelas características que lhe são peculiares. Então a gente já consegue perceber essa nova geração que está aí mudando. Já é muito claro para nós. Isso foi falado lá na Gênesis, 1860, né? 62, acho que foi, né? Enfim, não guardava. As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista opostos. Pela natureza das disposições morais e, sobretudo, das disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo, cabendo-lhe fundar a era do progresso moral. A nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces. Já se falava isso lá, hein? Aliadas ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Ou seja, são pessoas que já vêm, né, com esse adiantamento anterior, esse grau moral muito maior, já estão chegando. Não se comporá de espíritos eminentemente superiores, ainda não, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e estejam aptos a secundar o movimento de regeneração. Então, a humanidade já está há tempos, há mais de 300 anos, fazendo essa troca. Sendo que, a partir do ano 2000, já não reencarnam mais espíritos que são tendenciosos a mal, não. Esses não já tiveram a oportunidade. Ainda tem muitos aí porque reencarnaram antes disso. Ainda estão em suas provas. Ainda estão lá em cima do muro, lembra daquele terço da humanidade? Ainda estão ali para decidir o que vão fazer, bem ou mal. Cada um tem a sua escolha. Foi dada a oportunidade a todos. Todos. Cada um decide. Nós temos o livre-arbítrio. E o nosso futuro, como será? E a gente já pode pensar nisso com muita calma, com muita esperança e com boas perspectivas. No mundo regenerado, as doenças vão desaparecer, porque os seres procurarão viver no equilíbrio e na harmonia do agir, pensar e sentir. Vamos dar só uma pausa para a gente refletir. Saúde mental. Hoje a maioria das pessoas com mais idade procuram se cuidar mais. A gente vê as academias, muitos idosos fazendo treino, caminhando. Isso é toda a humanidade? Não, mas uma grande parte já tem esse cuidado. Ou seja, cuidar da saúde é essencial. Quando você cuida da saúde nessa encarnação, na próxima encarnação, teu corpo, teu perispírito estará bem cuidado. Isso é importante a gente ter essa noção de que se nós cuidarmos agora, a gente não está cuidando para essa vida só não.
a gente está cuidando do nosso corpo para as próximas existências, porque o nosso perispírito ele vai continuar. Então, por isso ele diz que a doença vai desaparecer, porque a consciência de cuidado com a saúde hoje já é muito maior. E a gente percebe isso a olho nu. Não haverá mais pobreza, pois todos buscarão ser sábios no ter e no usar, tanto quanto saberão distribuir e dividir aquilo que não precisam ter. Isso daí me lembra aqueles R's, né? Reusar, reinventar, os R's do ecológico, né? De você saber preservar, saber reaproveitar, porque o consumismo ele vai desaparecer, porque a consciência que a gente tem da reutilização dos materiais, ela está aí para mostrar. Por quê? O lixo não existe jogar fora. Tudo que joga fora está dentro do planeta. A gente pode até fingir que jogou fora, mas vai ter que ter lá um lixão, vai ter que ter lá um lugar para botar o lixo. Então, qual é a solução? É não produzir lixo. É reutilizar aquilo que utilizamos, nós usamos agora, por que não reaproveitar? Então, essa consciência, ela já está posta. Ela não é um movimento pequeno, é um movimento mundial. Né? A gente tem os grandes eventos aí de preservação, né? Eco 92 e outras instituições. Hoje tem clima, né? Os grandes encontros para falar sobre o clima do planeta, e tudo isso é colocado lá e as pessoas já têm essa noção. Então a gente hoje estuda, a gente vê todo mundo o lixo. Mas ainda tem muita gente que joga o planeta, o japonês. Interessante o japonês, né? Todos os lugares que eles vão, aquele grupo de japoneses, eles saem, acabou o evento, eles vão catando tudo lixo, deixa tudo limpo. Isso é um exemplo. Se todos fizerem isso, olha que interessante. Ou melhor, não produzir lixo, copo descartável, isso não existe. Isso está fora de uso. É você ter o seu copo. Anda com ele na bolsa. Vou beber uma água, eu tenho meu copo. Por que você vai usar copo descartável e joga fora? Aquilo dali é plástico que vai para onde? Para os oceanos. Né? O oceano hoje, ele tem um microplástico, né, que a gente consome aquilo, os animais marinhos consomem aquilo, causados por nós, lixo. Então não existe jogar fora, existe uma mudança de postura da humanidade. Não haverá mais ignorância, porque a sabedoria será anseio de todos, e assim seremos as mãos de Deus operando na transformação do que nos cerca. Os sofrimentos deixarão de existir, porque todos promoverão a felicidade geral, assim como buscam a sua própria. Isso está lá no capítulo 9, parte 1, desenvolvimento do lar regenerado. Então, assim, esse estudo, eu gosto sempre, né, de trazer um momento de perspectiva para o futuro, boa perspectiva para o futuro. Porque a gente sabe que esse momento ainda é um momento complicado para a humanidade. Mas a gente precisa ter a certeza de que Deus, né, e os mentores espirituais da humanidade, eles estão monitorando tudo isso. Nada está largado, está tudo acontecendo no planejamento do Cristo, de Jesus. Então tudo que está acontecendo foi planejado para o crescimento. Claro que na medida do possível, é mais ou é menos, né? Quem sofre, na verdade, é a humanidade. O planeta, ele continua. Nós é que temos que escolher aonde nós vamos ficar, aqui
ou vamos embora para começar tudo de novo? A gente já está no estágio bem melhorzinho, né? A gente já não mata mais, pelo menos a gente não tenta, né, se envolver em grandes coisas ruins, a gente já consegue perdoar mais. É difícil? Mas a gente tem que praticar. Então é essa prática que nos leva a coisas melhores, a um futuro melhor. E aí eu coloquei, são 4 imagens, né, de Júpiter, né, que é o nosso futuro. É um planeta muito mais desenvolvido, mas muito interessante. Por quê? Nós chegaremos lá, as nossas casas, aquela casa ali, a casa de Mozart, né, que é tirado lá do espírito que recebeu essa imagem. Tem os seres serão diferentes, as casas serão muito mais evoluídas. Então, nós precisamos entender que esse é o nosso futuro, nós chegaremos lá. Ainda vai demorar um pouquinho, mas se a gente parar para pensar, tá bem rápido, né? Bastante rápido, que a gente já consegue perceber. E aí, gente, eu vou terminando aqui, né? Quero saber se vocês querem fazer alguma pergunta, alguma curiosidade. E aí eu agradeço muito a paciência de vocês por terem me ouvido. E por hoje é só. Obrigada, viu?